Olá a todos! Neste podcast vamos dar uma introdução na matéria de biologia, com resumos dos principais temas. Vamos lá! Biologia. Essa palavrinha é uma mistura de termos gregos, sendo que bios se refere à vida, e logos estudo, ou seja, nada mais, nada menos que estudo da vida. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mundo da biologia, onde uma das menores estrelas do show é a célula. Ela é a heroína por trás de tudo, desde o nascimento até a morte, crescimento e reprodução. É como se fosse a peça essencial para a vida inteira do organismo. Vamos mergulhar no universo celular e descobrir seus três componentes cruciais: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Apreciar as maravilhas das células, mitocôndrias, membranas do retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, ribossomos que sintetizam proteínas, centrosomas que promovem a divisão celular, lisossomos responsáveis pela digestão intracelular e o núcleo, que supervisiona todas as atividades celulares. O estudo da estrutura celular é essencial para a compreensão da biologia e para o desenvolvimento de novas tecnologias e tratamentos médicos. Alguns seres vivos são compostos por apenas uma célula, esses são os unicelulares, como as famosas bactérias. Já outros são mais complexos com várias células, e são chamados de pluricelulares ou multicelulares. É o caso dos animais e plantas. Não importa se é um ser unicelular ou multicelular, procarionte ou eucarionte, cada célula guarda um tesouro de partes essenciais: DNA, ribossomos, citosol e membrana plasmática. Ao vasculhar a composição química das células, um tesouro de componentes minerais e orgânicos é revelado. Água, sais minerais, açúcares, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos formam um grupo de substâncias fascinantes que compõem nossas células. As células são compostas por diversas estruturas que trabalham juntas para manter as funções vitais do organismo. A anatomia da célula é complexa e inclui diversas organelas como o núcleo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático e os ribossomos. Cada uma dessas estruturas possui funções específicas que são essenciais para o funcionamento correto da célula. Além disso, a membrana plasmática é responsável por proteger a célula e regular a entrada e saída de substâncias. Os seres vivos são verdadeiras obras-primas da natureza, cada um com sua própria complexidade e organização. Até mesmo os seres unicelulares possuem uma estrutura e um funcionamento extremamente intrigantes. No nosso corpinho humano, que é pluricelular, temos cerca de 200 tipos de células diferentes que se agrupam em 4 tipos de tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Esses tecidos trabalham juntos para formar órgãos como a pele, o estômago e o coração. E é quando vários órgãos se unem em uma equipe super talentosa que temos um sistema, como digestivo ou circulatório. Cada sistema possui funções específicas no corpo, permitindo que todas as partes trabalhem juntas de maneira harmônica e equilibrada. O sistema digestivo, por exemplo, é responsável por processar os alimentos e absorver os nutrientes necessários para a sobrevivência do organismo. Já o sistema circulatório é responsável por transportar o sangue rico em oxigênio e nutrientes pelos vasos sanguíneos para todo o corpo, garantindo o fornecimento adequado de nutrientes e oxigênio para todas as células. É fascinante pensar em como todas essas partes se unem para formar um organismo completo e funcionando de maneira tão harmoniosa. A tão falada membrana plasmática é como uma película fina e irregular que envolve a célula. Ela é responsável por absorver água, comida e oxigênio, e descartar o que não serve. Quando a célula joga fora algo útil, como um hormônio, isso se chama secreção, mas quando é um resíduo tóxico ou inútil, como a ureia, isso se chama excreção. A membrana plasmática é tipo uma portinha que escolhe o que entra e sai da célula de acordo com sua necessidade. Em resumo, essa membrana é tipo um segurança que seleciona quem entra e quem sai. E a esta característica tão incrível da membrana dá-se o nome de permeabilidade seletiva. O majestoso citoplasma. Não é à toa que é o maior dos elementos celulares. É composto pelo citosol, que também é conhecido como hialoplasma, um líquido uniforme e transparente que abriga os organoides celulares. Nesses organoides, o citosol é realmente o rei do pedaço. Navegando pelos mares do hialoplasma, encontramos um universo de organelas celulares incríveis. Entre eles estão o versátil retículo endoplasmático, os trabalhadores ribossomos, as enérgicas mitocôndrias, os devoradores lisossomos, o complexo sistema golgiense, os confiáveis centríolos e o resistente citoesqueleto. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Vamos dar destaque ao retículo endoplasmático.
Essa estrutura maravilhosa navega ao redor do hialoplasma, conectando-se com vesículas e canais para formar um sistema de transporte bacana para nossas substâncias celulares. Pense nele como um movimentado caminhão de entrega que armazena e envia substâncias presentes nas nossas células. O retículo endoplasmático é tipo um sistema de transporte cheio de sacos achatados e tubinhos, todos cobertos por uma membrana. Esse sistema tem duas partes: o retículo endoplasmático granulado e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático granulado tem uns sacos com ribossomos nas membranas, enquanto o retículo endoplasmático liso é um conjunto de tubinhos sem ribossomos. E as funções? Uma lista poderosa. O retículo endoplasmático faz um transporte esperto de substâncias, uma circulação dentro da célula e faz trocas com o mundo exterior. O retículo endoplasmático granulado ajuda na síntese de proteínas, que são mandadas para o complexo de Golgi para serem secretadas. Já o retículo endoplasmático liso é um pró na síntese de lipídios e esteroides, hormônios derivados do colesterol. E não para por aí. O retículo endoplasmático também guarda substâncias que a célula produz ou pega do ambiente. Os anticorpos são um exemplo e ficam armazenados no retículo endoplasmático dos plasmócitos. E para completar, o retículo endoplasmático liso é o mestre da detoxificação de químicas e álcool, principalmente nas células hepáticas. Parece até um herói de filme em ação. Nossas células possuem pequenos e poderosos grânulos, chamados ribossomos, que grudam nas paredes do retículo endoplasmático. Eles são os verdadeiros heróis quando o assunto é fabricação de proteínas, uma das mais importantes funções celulares. Prepare-se para conhecer as poderosas mitocôndrias. Essas minúsculas potências esféricas ou alongadas são responsáveis pelo sistema respiratório da célula, produzindo a energia necessária para todas as atividades da célula. Em poucas palavras, as mitocôndrias são como o motor que acelera o funcionamento de uma célula. Imagina pequeninas bolsas dentro das células, que guardam enzimas poderosas para dar um trato nas substâncias que estão por lá. Essas pequeninas bolsas são os incríveis lisossomos. O lisossomo é responsável por 3 funções celulares: heterofagia, autofagia e autólise. A heterofagia é a função do lisossomo responsável por digerir partículas externas que foram endocitadas pela célula. Já a autofagia é responsável por reciclar componentes internos da célula, como organelas danificadas ou proteínas desnecessárias. Por fim, a autólise é a função do lisossomo que ocorre quando a célula está em processo de morte, onde o lisossomo libera suas enzimas hidrolíticas para digerir todo o material celular. O lisossomo é uma organela crucial para a manutenção da homeostase celular e para a defesa do organismo contra patógenos invasores. Os peroxissomos são organelas encontradas nas células de diversos organismos, incluindo os seres humanos. Uma das funções principais dessas organelas é a produção e degradação de peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Para lidar com o excesso desse composto, os peroxissomos possuem uma enzima chamada catalase, responsável por quebrar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. A catalase é uma das enzimas mais eficientes conhecidas, capaz de lidar com grandes quantidades de peróxido de hidrogênio em um curto espaço de tempo. A falta de catalase ou de peroxissomos funcionais pode levar a problemas de saúde, como o acúmulo de peróxido de hidrogênio no organismo. Não podemos nos esquecer do formoso citoesqueleto. O nome pode ser complicado, mas não se deixe enganar. É só um timaço de fibras e túbulos feitos de proteínas que dão um help luxuoso no suporte, movimento e formato das organelas. Já o complexo de Golgi, também conhecido como sistema golgiense, é um empilhado de pequenas bolhas arredondadas e achatadas que armazenam secreções antes de serem eliminadas das células. Esse sistema é superpoderoso nas células glandulares. Localizados perto do núcleo, os centríolos são formados por 2 cilindros que se cruzam em ângulo reto. Essa pequena estrutura celular é fundamental para a divisão celular. O núcleo, o cérebro da célula, é onde todos os processos celulares são controlados. Ele é cercado pela carioteca, uma membrana dupla e porosa que envolve o nucleoplasma, o gel que contém os cromossomos e o nucleolo, responsáveis por comandar o material genético e criar os ribossomos. O proteassoma é tipo um time de super-heróis dentro das nossas células, responsável por detonar com as proteínas problemáticas que poderiam botar tudo a perder. O processo é bem power, precisando de energia, ATP, para acontecer. Mas por que isso é tão importante? Bom, as proteínas com falhas na síntese ou que foram criadas no lugar errado são como o vilão da história, capazes de causar um caos celular.
Para evitar isso, o proteassoma marca essas proteínas com uma tag chamada ubiquitina e as joga em uma luta feroz no complexo do proteassoma, localizado no citoplasma. Depois da luta, sobram aminoácidos que podem ser aproveitados em outras funções dentro da célula. Esse processo é mega importante para manter a ordem na divisão celular, no crescimento das plantas, nos processos imunológicos e até mesmo na morte celular. A cromatina é uma estrutura presente no interior das células que contém o material genético ou DNA. Esta estrutura é fundamental para a organização e compactação do material genético, permitindo que toda a informação genética se encontre no núcleo da célula. A cromatina está formada por ácidos nucleicos, proteínas e DNA, que ajudam a manter a estrutura e função do DNA. Esta estrutura pode suprir necessidades em função da célula, permitindo que determinados genes se expressem ou se silenciem. A compreensão da cromatina é essencial para a compreensão de processos como a replicação do DNA, a transcrição e tradução de proteínas, assim como para o estudo de patologias relacionadas com mutação ou alteração do material genético. Colocando as lentes de aumento na química do conteúdo celular, encontramos um mundo de componentes minerais e orgânicos. Os minerais incluem a poderosa água e sais minerais, enquanto os orgânicos são divididos em 4 grupos: açúcares, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. A vida é uma máquina que não pode parar. Para manter nossas células funcionando a todo vapor, precisamos de energia dos alimentos. É aí que entra em cena o processo conhecido como metabolismo. O metabolismo é como um grande laboratório químico dentro do nosso corpo, onde as substâncias passam por uma série de transformações. Ele é o responsável por manter nossas células crescendo, se reparando e se mantendo saudáveis. É dividido em 2 partes, anabolismo e catabolismo. O anabolismo é onde a mágica acontece. Nessa etapa, substâncias simples se juntam para formar outras mais complexas, o que ajuda no armazenamento de energia e no crescimento de novas células. Já o catabolismo é quando as coisas são destruídas, liberando energia e formando substâncias mais simples. É aí que a vida acontece. Anabolismo, o construtor. É como construir um novo edifício sofisticado como a produção de glicogênio. É tudo uma questão de sintetizar e criar. Mas, aviso justo, é um pouco consumidor de energia. Catabolismo, o redutor. É aqui que as coisas são destruídas e queimadas. É tudo uma questão de quebrar as coisas em moléculas menores e liberar energia. Pense nisso como uma bola de demolição em ação. Metabolismo é o resultado da soma de anabolismo e catabolismo. O metabolismo é influenciado por muitos fatores, incluindo idade, gênero, níveis hormonais, genética e estilo de vida. Existem várias maneiras de otimizar o metabolismo e manter um equilíbrio saudável. Uma delas é através da alimentação saudável, que fornece ao corpo os nutrientes necessários para manter as funções celulares. Outra maneira é através do exercício físico, que ajuda a aumentar a massa muscular e a queimar calorias, acelerando o metabolismo. Dormir o suficiente e reduzir o estresse também são importantes para manter um metabolismo saudável. Cuidar do seu metabolismo é fundamental para manter a saúde e o bem-estar geral. A reatividade em biologia pode ser definida como a capacidade de uma substância ou organismo de reagir a estímulos externos ou internos. Essa capacidade é fundamental para a sobrevivência e adaptação dos seres vivos aos diferentes ambientes em que habitam. Por exemplo, as plantas possuem reatividade à luz do sol, o que permite a realização da fotossíntese, processo essencial para a produção de energia. Já os animais apresentam reatividade a estímulos como o calor, o frio, o alimento e o perigo, que são fundamentais para garantir sua sobrevivência e reprodução. Na biologia, a reatividade também pode ser observada em nível celular, como por exemplo na resposta imune do organismo a patógenos ou outras substâncias estranhas. Essa capacidade de reagir a estímulos é um dos principais aspectos que diferenciam os seres vivos dos seres inanimados e é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Os seres vivos são um show à parte quando se trata de reações ao ambiente. Qualquer mudança física ou química ao redor deles já é suficiente para acender o pavio e disparar uma resposta. Vamos dar uma espiada no mundo minúsculo da divisão celular. Quando a célula decide que é hora de se dividir, o núcleo entra em ação. O nucleolo, que é um pedacinho do núcleo, some, assim como a capinha que envolve o núcleo. A cromatina, que é como um novelo de lã, se transforma em cromossomos, que parecem paus de selfie gigantes. É como se o material genético da célula estivesse passando por uma transformação mágica.
Os cromossomos são estruturas presentes em todas as células do nosso corpo e que contêm informações genéticas essenciais para a nossa existência. Cada cromossomo é composto por uma molécula de DNA que contém genes que determinam as características físicas e biológicas de um indivíduo. Os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos em cada célula. A análise dos cromossomos pode ser utilizada para identificar doenças genéticas e para determinar a paternidade. Além disso, os cromossomos têm um papel fundamental na reprodução, já que são responsáveis pela transmissão das informações genéticas dos pais para os filhos. A reprodução é um processo fundamental para a sobrevivência das espécies. Ela permite que os seres vivos gerem descendentes, garantindo a continuidade da vida no planeta. Existem diferentes tipos de reprodução, como a assexuada e assexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo é capaz de gerar descendentes sem a necessidade de um parceiro. Para as bactérias, por exemplo, é moleza, elas se dividem em duas células filhas, idênticas à célula-mãe. Já na reprodução sexuada, dois indivíduos se unem para gerar descendentes com características genéticas únicas, que envolve um encontro muito especial entre gametas, as células especializadas. Quando um espermatozoide encontra um óvulo boom, nasce um zigoto, que se divide e se multiplica até formar um novo serzinho. É a vida se renovando. A reprodução pode ser influenciada por diversos motivos, como as condições ambientais e hormonais. Nos animais, a reprodução depende de uma série de fatores, desde a fase de amadurecimento sexual até a escolha do parceiro ideal. Fatores externos como a temperatura, umidade e a disponibilidade de alimento podem influenciar diretamente a reprodução. No entanto, fatores internos como os hormônios sexuais também desempenham um papel fundamental na reprodução animal. As variações hormonais podem afetar o ciclo reprodutivo, a fertilidade e o comportamento sexual dos animais. Portanto, é importante entender todos esses fatores para garantir uma reprodução saudável e bem-sucedida. A compreensão dos processos reprodutivos é importante para a conservação das espécies e para o desenvolvimento de técnicas de reprodução assistida em seres humanos e animais. A reprodução é um processo incrível e essencial para a continuidade das espécies no planeta. Através dela, cada ser vivo é capaz de gerar uma nova vida, perpetuando a sua espécie de maneira única e especial. A vida de cada célula é regida por um governante superimportante chamado de gene. Agarrados numa molécula colossal chamada DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, os genes são os mantenedores do legado dos nossos pais, preservando as características únicas de cada um de nós. Sinta o poder do gene, um pequeno trecho do nosso DNA que chacoalha as atividades celulares para produzir proteínas e codificar as características do nosso corpo. Cada célula do nosso corpinho é movida por um time de super-heróis, os genes. Eles ficam dentro de uma molécula gigante chamada DNA. Ou ácido desoxirribonucleico para os íntimos. E sabe o que é mais legal? Esses genes passam de geração em geração, mantendo as características únicas de cada ser vivo. DNA é uma das moléculas mais importantes nos seres vivos, pois é responsável por armazenar as informações genéticas que determinam as características de cada organismo. Para garantir que essas informações sejam transmitidas de forma precisa para as gerações futuras, o DNA passa por dois processos importantes, replicação e transcrição. A replicação ocorre durante a divisão celular e consiste na duplicação da molécula de DNA. Esse processo é fundamental para garantir que cada célula filha tenha uma cópia completa e idêntica do material genético da célula-mãe. Já a transcrição é o processo pelo qual a informação genética contida no DNA é utilizada para produzir proteínas. Durante a transcrição, a molécula de DNA é lida e uma cópia dela, chamada RNA, é produzida. Esse RNA é então utilizado como molde para a síntese de proteínas, que são fundamentais para a estrutura e função das células. Em resumo, a replicação e transcrição do DNA são processos essenciais para a manutenção da vida e da diversidade dos seres vivos. Agora vamos falar de moléculas incríveis, as biomoléculas orgânicas. Esses compostos de carbono e hidrogênio são sintetizados por seres vivos e podem ser divididos em 4 grupos: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essas biomoléculas possuem uma estrutura complexa formada pela união de moléculas menores, os monômeros, que juntos criam macromoléculas chamadas polímeros. Os polímeros, que são moléculas maiores e mais complexas, são construídos a partir de monômeros menores.
Por exemplo, as proteínas são formadas por aminoácidos, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos e os polissacarídeos, como celulose e amido, são feitos de monossacarídeos como glicose e frutose. E essas biomoléculas são tão especiais que são classificadas em 4 categorias: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E aí, qual dessas categorias é a sua favorita? Quer saber mais sobre o que acontece dentro das nossas células? Vamos dar uma olhada nas mitocôndrias. Essas pequenas organelas, com formato de bastão ou esfera, aparecem em diferentes quantidades dependendo do tipo celular. Sob o microscópio eletrônico, vemos que elas são formadas por 2 camadas de membranas, separadas por um espaço intermembranas. A camada interna forma uma série de dobras, chamadas de cristas mitocondriais, que se projetam para dentro da matriz, uma espécie de gel proteico que contém ribossomos, moléculas de RNA e cópias de DNA circular. Mas como as mitocôndrias chegam até as células? Elas são originadas a partir da divisão de outras mitocôndrias já existentes. E o mais curioso, elas são transmitidas de forma materna, ou seja, as células herdam as mitocôndrias da mãe. Em organismos multicelulares, as mitocôndrias também se dividem para formar novos organelos durante a divisão celular. E a função das mitocôndrias? Elas são fundamentais para a respiração celular aeróbia, que é um processo que libera energia a partir da quebra de moléculas de açúcares e gorduras em presença de oxigênio. Em outras palavras, elas são a usina de energia das nossas células. Agora vamos falar sobre ATP. Esse nomezinho é adenosina trifosfato, que é basicamente um pacote de energia com fósforos energizados. A célula usa essa energia para todas as atividades que consomem energia. A respiração aeróbica é um processo incrivelmente complexo que se divide em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, se você preferir nomes pomposos. A glicólise é o início da quebra da glicose e acontece no citosol. Depois, o ciclo de Krebs pega o bastão e acontece na matriz, ou estroma, para os íntimos da mitocôndria. E finalmente na membrana interna da mitocôndria, principalmente na crista mitocondrial, é onde a magia acontece, a maior produção de ATP. A digestão celular e os pequenos corpúsculos chamados de lisossomos. Essas bolinhas esféricas são feitas de uma membrana e recheadas com enzimas digestivas hidrolíticas. Mas calma! A membrana é super resistente, graças a um revestimento glicoproteico protetor que possui em seu interior. Os lisossomos têm 3 funções principais dentro das células: heterofagia, autofagia e autólise. A heterofagia é quando a célula engole partículas por fagocitose ou pinocitose. Os lisossomos primários fundem-se com as vesículas de fagocitose ou pinocitose, criando um vacúolo digestivo heterofágico, também conhecido como lisossomo secundário. Lá dentro, o material ingerido pela célula é digerido e os produtos são aproveitados pela célula. Depois da digestão, os resíduos que resistiram ao processo digestório podem permanecer no vacúolo digestório, formando o chamado corpo residual. Esse corpo residual é expelido para o meio externo por meio de um processo chamado exocitose, plasmocitose ou defecação celular. A autofagia é quando a célula digere suas próprias estruturas celulares. Isso acontece por meio da criação de vacúolos autofagossomicos, que contêm organelas e estruturas celulares antigas. As membranas desses vacúolos são originadas no retículo endoplasmático liso ou complexo de Golgi. É um processo de renovação celular, substituindo organelas velhas por novas. Por fim, a autólise é quando a membrana lisossômica sofre uma instabilidade causada por fatores físicos ou químicos, levando à sua ruptura e à destruição da célula. Esse processo também é responsável pela desintegração dos cadáveres. A permeabilidade seletiva. Esse processo é essencial para manter o equilíbrio nas células e garantir a vida dos seres. Basicamente, a membrana celular é superseletiva e escolhe quem entra e quem sai. Ela precisa deixar entrar só as coisas que ajudam a célula a crescer e se regenerar, além de cuidar da saída de substâncias que não são úteis. E o mais incrível, ela consegue manter o equilíbrio interno da célula, independente das condições externas. Cada célula tem um metabolismo diferente, então a membrana tem que saber direitinho o que deixar passar. Já ouviu falar no transporte passivo? É um processo incrível que segue as leis da física sem jogar energia fora. Basicamente, ele é guiado pela concentração, sempre seguindo do lugar com mais agito para o lugar mais tranquilo. Mas olha só, a osmose é um caso à parte. A água segue o caminho inverso, indo do lugar mais calmo para o mais agitado.
Se liga que tem mais. Difusão simples, osmose, difusão facilitada e proteínas canal são alguns exemplos de transporte passivo que a gente vai estudar. Difusão simples, ou pula-pula molecular. Nesse processo, moléculas menores dão um pulo na membrana plasmática, seguindo a multidão do gradiente de concentração. A velocidade do pulo depende do tamanho e do quão amigáveis são as moléculas com os lipídios. Quanto mais moléculas forem solúveis em lipídios e menores, mais rápido o pulo se torna. Legal, né? Isso porque a membrana tem uma bicamada lipídica. Ou seja, substâncias como álcool, cetonas, aldeídos e anestésicos são super rápidos nesse pula-pula molecular. Outros elementos como o oxigênio e o gás carbônico são mais que atletas nesse esporte radical, eles são os campeões. Atravessam a bicamada lipídica sem nem suar. Para fechar com chave de ouro, nesse pula-pula molecular, as moléculas íons se movimentam de onde tem muitos para onde tem poucos, e sem gastar energia nenhuma. Deixa eu te contar sobre o incrível mundo da osmose. É basicamente a forma como a água se espalha através da membrana celular, usando umas proteínas muito especiais chamadas aquaporinas. E o mais legal é que essa água vai sempre do lugar com menos concentração para o de maior concentração, passando pela membrana semipermeável. Ou seja, ela deixa passar só a água, retendo os outros componentes da solução. Por exemplo, numa solução de água com açúcar, a água vai passar pela membrana, mas o açúcar não. A gente categoriza as soluções em 3 tipos, dependendo das concentrações, chamando de isotônicas quando são iguais, hipertônicas quando a mais concentrada é a maior, e hipotônicas quando a menos concentrada é a maior. Não é incrível? Difusão facilitada. Atravessar uma membrana gordurosa pode parecer uma missão impossível para moléculas amigas da água, como aminoácidos e açúcares. Mas espere! Existe um truque interessante chamado difusão facilitada, onde proteínas transportadoras ou permeases vêm em socorro. Eles se agarram a essas moléculas amigáveis como a glicose, e com alguma ação rápida de mudança de forma, contrabandeiam-nas direto para dentro da célula. É como um aperto de mão secreto para a tripulação interna. Difusão através de canais de proteínas ou porinas. Vamos mergulhar no mundo das proteínas canal. Essas moléculas proteicas têm um truque na manga, formam poros hidrofílicos, também conhecidos como canais iônicos, que atravessam a dupla camada lipídica. A receita para essa mágica é simples, os aminoácidos hidrofóbicos rejeitam água, ficam para dentro da bicamada, enquanto os aminoácidos hidrofílicos, amantes da água, ficam para fora e para as paredes do canal. A maioria das proteínas canal é bem seletiva, permitindo que íons passem de acordo com o tamanho e a carga elétrica. E não para por aí, alguns canais têm portões que abrem e fecham, regulando a passagem de íons. Isso acontece por estímulos externos, como mudanças no potencial de membrana ou moléculas sinalizadoras que se ligam à proteína. E esses canais são as estrelas do show neuronal, como os canais de NA+, K+, K++ e Cl. O transporte ativo. Um processo que usa e abusa de energia, vulgo ATP, e ainda pode dar uma de rebeldão contra o gradiente de concentração, indo na direção oposta da solução menor para maior. E olha só quem é o astro desse show, a famosa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é responsável por manter o equilíbrio eletroquímico das células, controlando a entrada e saída de íons de sódio Na+, e potássio K+. Esse processo é fundamental para diversas funções celulares, como a transmissão de impulsos nervosos, contração muscular e regulação da pressão osmótica das células. Além disso, a bomba de sódio e potássio desempenha um papel importante na manutenção do pH e na absorção de nutrientes. O funcionamento da bomba de sódio e potássio ocorre por meio do transporte ativo, que consome energia para transportar os íons contra um gradiente de concentração. Esse processo é regulado por diversos fatores, como a temperatura, pH e concentração de íons no ambiente celular. Vamos dar uma espiada no neurônio e na hemácia, 2 exemplos de células que se destacam pela concentração de íons. Em um neurônio em repouso, há uma maior concentração de íons potássio K+, dentro da célula e uma maior concentração de íons sódio Na+, fora da célula. Essa diferença de concentração é mantida pela bomba de sódio e potássio, que utiliza energia para transportar íons Na+ para fora da célula e íons K+ para dentro da célula. Quando ocorre um estímulo elétrico, canais iônicos específicos na membrana celular do neurônio se abrem, permitindo que os íons Na+ entrem na célula em grande quantidade, o que resulta em uma inversão momentânea da polaridade da membrana e na geração de um potencial de ação.
Já as hemácias têm uma maior concentração de íons sódio Na+ dentro da célula e uma maior concentração de íons potássio K+ fora da célula. Essa diferença de concentração é importante para a manutenção da integridade da célula e para o transporte de oxigênio pelo sangue. Endocitose. As células são como grandes fortalezas cercadas por muralhas, deixando entrar apenas aqueles que são dignos de seu tempo e espaço. Mas às vezes grandes moléculas como proteínas, polissacarídeos e até mesmo minúsculas criaturas como bactérias desejam entrar. É aí que entra o transporte em quantidade. Também conhecido como endocitose, esse processo inclui duas partes divertidas: fagocitose para grandes partículas e pinocitose para líquidos. E assim a célula pode deixar suas portas abertas para o que é realmente importante. Endocitose é tipo um programa de culinária das células eucarióticas. Elas se deliciam em engolir um montão de partículas saborosas do ambiente ao seu redor, transportando esses nutrientes preciosos para dentro da célula onde podem ser devidamente aproveitados. Agora, imagine que temos uma proteína receptora, que é como uma chave que abre uma porta para o interior da célula, transportando o ligante que se encaixa perfeitamente com ela. Bem-vindo ao mundo da endocitose mediada por proteína receptora. Uma vez que o ligante se encaixa, a proteína muda de forma e move o ligante para dentro da célula através da membrana plasmática, com a ajuda de uma proteína chamada clatrina. Isso é útil para a passagem de colesterol do sangue para o interior das células. Mas o que acontece com a proteína receptora e o ligante depois de cumprir sua missão? Eles podem ser reciclados para a membrana plasmática, digeridos pelos lisossomos ou transportados para outros compartimentos celulares. Fascinante, não é mesmo? Fagocitose. Fagocitose é o superpoder das células para devorar pequenas partículas como combustível ou para afastar intrusos. Basicamente, essas células minúsculas lançam braços pegajosos, chamados pseudópodes, que se estendem e arrebatam qualquer partícula que passe. Uma vez capturada, a partícula é trancada em um compartimento celular especial chamado fagossomo. É como uma mini prisão para intrusos. Este processo não se aplica apenas a criaturas unicelulares como protozoários e amebas. Na verdade, é um mecanismo de defesa para a maioria dos animais. Células especiais, chamadas fagócitos, patrulham o corpo, devorando invasores como um Pac-Man microscópico. E adivinha? Você pode até ver todo esse processo em um microscópio normal. A ciência é selvagem. Pinocitose. Preparem seus microscópios, pessoal. Estamos prestes a mergulhar no extraordinário mundo da pinocitose, uma palavra elegante para quando as células engolem líquido formando pequenas bolsas tubulares em sua membrana. Essas bolsas então se transformam em minúsculos vacúolos, conhecidos como pinossomas, que são tão pequenos que só podem ser vistos sob o microscópio eletrônico. Este processo é como um banquete líquido para as células, consumindo soluções orgânicas e inorgânicas. Mitose. A mitose é um processo de divisão celular que ocorre em células somáticas e é crucial para o crescimento e reparação de tecidos no corpo humano. Durante a mitose, uma célula-mãe se divide em duas células filhas geneticamente idênticas, cada uma com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Esse processo é dividido em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, os cromossomos começam a se condensar e se tornar visíveis. Na metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula. Na anáfase, as fibras do fuso se separam e puxam os cromossomos para os polos opostos da célula. Na telófase, a célula se divide em duas, completando o processo de mitose. A mitose é essencial para o nosso corpo e é um processo complexo e fascinante. Durante a mitose, o DNA da célula-mãe é replicado e distribuído igualmente entre as células filhas, garantindo que cada célula tenha a mesma informação genética. Esse processo é fundamental para manter a integridade genética do organismo e prevenir mutações. Além disso, a mitose é responsável por regenerar tecidos danificados e substituir células velhas ou danificadas por novas. Esse processo ocorre constantemente em nosso corpo, garantindo que nossos órgãos e tecidos funcionem corretamente. É importante ressaltar que a mitose é apenas um dos processos de divisão celular que ocorrem em nosso organismo, e que outras formas de divisão celular, como a meiose, são responsáveis por produzir células reprodutivas e manter a diversidade genética de nossa espécie. Meiose. A meiose é um processo de divisão celular que ocorre em organismos eucarióticos como animais e plantas. Ao contrário da mitose, que produz 2 células filhas idênticas à célula-mãe, a meiose produz 4 células filhas geneticamente diferentes.
Esse processo é fundamental para a reprodução sexual, pois permite que os gametas, células sexuais, sejam formados com uma combinação única de cromossomos. Durante a meiose, ocorrem duas divisões celulares sucessivas, chamadas de meiose 1 e meiose 2, que resultam na redução do número de cromossomos pela metade. Na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, que são pares de cromossomos semelhantes que possuem informações genéticas para as mesmas características. Já na meiose 2, ocorre a separação das cromátides irmãs, que são as duas moléculas de DNA idênticas que compõem cada cromossomo. Em resumo, a meiose é um processo importante para a variabilidade genética e a reprodução sexual dos seres vivos.